Olá, você está sob a sombra do mistério e hoje conheceremos a história do Edifício Comurba, a maior tragédia da cidade de Piracicaba. O conteúdo a seguir é cuidadosamente baseado em informações de notícias, documentários, artigos, vídeos e podcasts sobre o tema em questão. Nosso objetivo é apresentar uma história com sensibilidade e respeito à vítima e a todos os envolvidos. Para o público sensível, é importante destacar que abordaremos temas fortes durante o vídeo. Agradecemos sinceramente a compreensão e a empatia enquanto compartilhamos essa narrativa. Piracicaba é uma cidade localizada no estado de São Paulo, Brasil. Ela está situada a cerca de 160 quilômetros a noroeste da cidade de São Paulo. A cidade é conhecida por sua importância histórica, cultural e econômica na região. Apesar dos múltiplos motivos de orgulho e marcos históricos para a cidade, em certos momentos, a trajetória é salpicada por períodos de tristeza e acontecimentos inesperados. E foi no dia 6 de novembro de 1964 que a cidade de Piracicaba inscreveu seu nome na história das tragédias em construções civis no Brasil. Neste dia, a cidade testemunhou o colapso do edifício Luiz de Queiroz, popularmente conhecido como Comurba, Companhia de Melhoramentos Urbanos, cuja construção foi incumbência da empresa, conforme o projeto concebido pelo arquiteto Fábio Penteado. O edifício foi comparado com um Copan na época, um dos mais importantes e emblemáticos edifícios da cidade de São Paulo, do arquiteto Oscar Niemeyer. O prédio de Piracicaba estava localizado na Praça José Bonifácio. Por volta das 1h35 da tarde, ocorreu a queda de parte da estrutura do prédio, que estava com 14 dos 15 andares prontos, dando origem a uma nuvem de poeira que envolveu a região central da cidade. O projeto original do edifício incluiu uma diversidade de funções, abrigando escritórios, uma galeria de lojas, uma garagem, apartamentos e até um cinema já operacional, o Cine Plaza. Do edifício que se erguia, apenas fragmentos permaneceram de pé. Porém, estes foram demolidos posteriormente, no ano de 1971. O desastre marcou um divisor de águas na engenharia brasileira, sendo lamentavelmente assinalado como o primeiro grande acidente nesse setor, ceifando a vida de 54 indivíduos. Supõe-se que a utilização de materiais de qualidade inferior e cálculos inadequados possam ter influenciado na queda do Comurba. Alguns acreditam que a queda se deu devido à estrutura de 14 andares, que, na verdade, suportaria apenas 10. Outra teoria afirma que, ao encher uma caixa d'água, a estrutura não suportou o peso e acabou desabando. Porém, as causas precisas permanecem em mistério. A operação de resgate dos feridos contou com a colaboração de tratores provenientes de diversas empresas da região de Piracicaba. Durante vários dias, esforços incansáveis foram empregados na busca pelos corpos, numa época marcada por carência tecnológica, onde a comunicação e as ferramentas de resgate eram escassas e complexas. Os anos subsequentes foram caracterizados por um declínio econômico, ampliado pelo receio das pessoas em relação a residir em edifícios, um reflexo da tragédia ocorrida. Ultrapassando as dimensões do projeto original, a construção se destacava por sua magnitude, algo notável à luz dos padrões daquela época. Com uma altura impressionante de 40 metros, 54 apartamentos e uma área de construção ampla, totalizando 22 mil metros quadrados. Tal grandiosidade estabelecia o edifício como o maior do interior paulista, solidificando o compromisso de Piracicaba em sua busca por se afirmar como uma das cidades principais do estado de São Paulo. O advogado Antônio Messias Galdino, que naquela ocasião era um estudante de 25 anos,
relatou que não haviam muitos prédios em volta naquela época. Logo, o edifício Komurba era visível de vários pontos da cidade. No exato instante em que a construção desabou, o jovem rapaz se encontrava na Faculdade de Direito, localizada no coração do centro da cidade. A lembrança inicial que vem à sua mente daquele episódio é o estrondo ensurdecedor do edifício desabando, um som que capturou a atenção de todos na vizinhança. Imediatamente após, o estudante dirigiu-se à praça, onde a tragédia se desenrolou. Ele ainda relata que o quarteirão foi isolado, com equipes de segurança mobilizadas no local, enquanto os familiares das vítimas, imersos em luto, se reuniam nas proximidades. A catástrofe só não foi maior pelo fato de que, naquele momento, somente o cinema, que era localizado no térreo do edifício, estava em funcionamento. Entre as vítimas que ficaram enclausuradas sob os destroços, encontravam-se os membros da equipe do Cineplaza, os operários da construção e pessoas que passavam pela praça no exato instante do acidente. Galdino, o homem que mencionamos anteriormente, ainda relatou que o cinema iniciaria a sessão a partir das 2 da tarde, e o prédio caiu antes disso. Portanto, a tragédia poderia ser maior. O dia da tragédia não permanece na memória de Dona Roseli de Fátima da Silva, porém, sua vida está ligada à queda do Komurba de uma forma peculiar. Desde o momento do seu nascimento, ela ouviu os relatos contados por seus familiares. Segundo conta, sua mãe, grávida na época, estava atravessando a praça no momento em que o edifício desabou. O impacto foi tão profundo que, em meio à agitação, sua mãe entrou em trabalho de parto no próprio dia, 6 de novembro, resultando em seu nascimento prematuro após 8 meses de gestação. Para Dona Vera Martinha Graciano Trevisor, a história do edifício Komurba jamais saiu de sua memória. Enquanto trabalhava em uma padaria, era habitual visitar o edifício durante seus intervalos para encontrar suas amigas, que ali se encontravam. Naquele 6 de novembro, ela havia acabado de sair do edifício quando, de repente, atrás de si, um estrondo ecoou. Logo após, sua mente relembra o tumulto das pessoas ao seu redor, emitindo gritos de pânico. Até os dias atuais, ao cruzar pela praça, Dona Vera revive a tragédia, sendo a dor da perda das pessoas que tanto amava a lembrança mais aguda. O incidente ganhou uma comoção de alcance nacional, mobilizando uma série de cidades por todo o Brasil. Por meio de suas câmaras de vereadores, encaminharam requerimentos de votos de pesar e solidariedade. Além disso, o episódio estimulou discussões a respeito de novas legislações, destinadas a regular o setor de construção de edifícios. Organizações representativas, tanto de classe empresarial como de trabalhadores, juntamente com instituições religiosas e clubes esportivos, também se prontificaram a expressar suas condolências. A extensa lista engloba manifestações vindas de cidades como Campinas, Cordeirópolis e Rio Claro, e até mesmo do estado vizinho de Minas Gerais, com homenagens provenientes de localidades como Três Corações e Uberlândia. Times paulistas renomados como Palmeiras, São Paulo e Corinthians, assim como instituições de destaque, incluindo o Banco Moreira Salles e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também prestaram suas manifestações de pesar. A Câmara de Piracicaba investigou e constatou que a Lei Federal 4.591, que aborda o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, foi publicada pela Presidência da República em 16 de dezembro do ano do trágico evento. Entretanto, no texto da lei não consta qualquer menção que proíba a quantidade de andares em construções verticais. Passadas 6 décadas desde o colapso do edifício Komurba, a causa do acidente continua envolta em mistério. Tampouco tenha sido atribuída responsabilidade pela triste tragédia. Os destroços do prédio, após o desastre, permaneceram na Praça José Bonifácio por um período superior a uma década.
como um fantasma que pairava sobre a memória dos residentes locais. Somente após 1977, os resquícios da estrutura foram finalmente retirados. Uma parcela desses materiais foi empregada para preencher o terreno onde se estabeleceu a área de lazer do Parque da Rua do Porto, conforme informações da Câmara. Atualmente, o espaço que anteriormente abrigava o edifício foi destinado à construção do edifício do Poupa Tempo e da Caixa Econômica Federal. Sendo assim, o edifício Comurba, que um dia ocupou aquela paisagem, deu lugar a novos horizontes e usos. O tempo, por sua vez, não apagou a lembrança da tragédia, mas também testemunhou o renascimento e transformação da área, como um lembrete das histórias que moldam uma cidade e suas pessoas. Por hoje, encerramos por aqui e agradecemos por sua presença. Mas prepare-se, pois nos encontraremos nos próximos mistérios. E aí, gostou dessa história? Peço por gentileza que deixe o like abaixo, se inscreva e deixe sugestões nos comentários.